Eu quero compartilhar hoje, eu quero continuar, na verdade hoje nós vamos encerrar a série, nós estamos na série Somos Todos Sacerdotes. Nós estudamos esta semana nas células, nós vimos sobre sermos sacerdotes, o que é, o ser o sacerdote ao longo deste mês, do mês de janeiro, nós estivemos ouvindo sobre isso, sobre sermos sacerdotes. E hoje nós estamos aqui num ajuntamento de sacerdotes. Nós não estamos aqui apenas dependendo de uma pessoa para se conectar com Deus, mas hoje todos nós podemos nos conectar com Deus, hoje todos nós podemos chegar à presença do Pai. O nosso texto base está em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e o versículo 6, que diz: agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então aqui a gente vê o desejo de Deus de estabelecer um reino de sacerdotes, um reino de pessoas que se conectem com Ele, um reino de pessoas que o adorem a Ele, que estejam sensível à sua voz. Então fala para a pessoa que está pertinho de você, fala para ela assim: você é um sacerdote do Deus Altíssimo. E nós temos visto nessas últimas semanas, desde a primeira ministração de janeiro, nós vimos algumas disciplinas espirituais que são importantes na vida de um sacerdote. Nós começamos com a adoração a Deus, vimos a importância de adorarmos a Deus, vimos que se Deus não for adorado na nossa vida, alguma outra coisa entra no lugar. Se nós não adoramos a Deus em primeiro lugar, nós acabamos adorando alguma outra coisa, algum outro ídolo nasce no nosso coração, algum outro ídolo surge na nossa vida, que nós deixamos de adorar a Deus para adorar este ídolo. E vimos que a adoração verdadeira é quando nós nos voltamos ao Senhor em espírito e em verdade. Depois falamos sobre a importância da meditação bíblica. Vimos os benefícios que a meditação bíblica traz para nós. Eu li um livro essa semana e eu achei muito interessante. O livro inteiro ele fala sobre a importância de ler a palavra de Deus, a importância de ler a Bíblia, de você ler, de você decorar, de você cantar a palavra, de você estudar a palavra, de você meditar na palavra, de você memorizar a palavra, enfim, vários aspectos importantes da palavra de Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção neste livro, ele contando um caso, um exemplo da igreja na China, que muitos líderes, muitos pastores eram treinados a decorar o Novo Testamento em 3 anos, porque eles não podiam ter a Bíblia, aonde eles iriam pregar, eles não podiam ter a Bíblia, porque se eles tivessem a Bíblia impressa, eles fossem pegos com a Bíblia impressa, eles eram presos ou até mesmo mortos, porque era proibido o uso da Bíblia na China. Então eles em 3 anos, eles decoravam o Novo Testamento. A pergunta que eu faço é: quantos versículos da Bíblia você sabe de cor, você tem decorado? Você consegue contar aí quantos versículos você decorou até agora? E é importante porque quando nós decoramos o texto bíblico, ninguém pode tirar de nós a palavra de Deus, porque a palavra está dentro de nós. E naquele momento que você está, naquela circunstância, naquela dificuldade, o Espírito Santo vai ativar a sua memória para estes textos na qual você já estudou, na qual Deus já falou com você, aquilo que está memorizado na sua mente, no seu coração. O Espírito Santo te traz à luz. Jeremias, ele fala assim, Jeremias capítulo 15, versículo 16, ele diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Então é interessante
vê, né? Jeremias fala, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, não no sentido de literal ali, de comer as páginas, né? Mas Jeremias, ele se diz, comi no sentido dele debruçar, dele estudar, dele ler, dele conhecer a palavra de Deus. E é através da meditação que nós fazemos isso. Quando nós nos aprofundamos na Escritura, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós estamos ouvindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E falando da China, né, que eu estava comentando, desses pastores que decoravam o Novo Testamento em 3 anos, e é interessante que hoje a China é o país que mais tira cópias da Bíblia, né? Por haver uma busca, uma fome pela palavra de Deus. Hoje na China é liberado a impressão, né, da Bíblia, e é um dos países que mais se produz a Bíblia, né? Então, como é importante nós meditarmos na palavra do Senhor. E a semana passada a pastora Letícia falou sobre a importância da oração, nos desafiando a passar tempo em oração com o Senhor. Quantos aqui conseguiram ter um tempo de oração ao Senhor? Quantos aqui conseguiram ter um tempo de qualidade, né, de você melhorar o seu tempo de oração? Sabe, queridos, é tão importante, antes de eu entrar no assunto de hoje, nós precisamos entender a importância dessas disciplinas espirituais. Porque se nós queremos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente a gente vai na igreja só para poder, eu vou lá para receber alguma coisa ou para me aliviar a minha consciência. Porque é para dizer que eu fiz algo, para dizer que eu fui à igreja. Mas, queridos, nós queremos despertar o teu coração e nós queremos te incentivar a ter uma vida com o Senhor, a viver nas disciplinas espirituais, a ler a palavra, adorar ao Senhor, meditar na palavra, orar ao Senhor, porque nós entendemos que aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é somente nele que nós vamos encontrar. E nós viveremos dias cada vez mais difíceis, que se nós não estivermos conectados com ele, se nós não estivermos conectados com a sua palavra, ouvindo a sua voz, vão ser dias onde as situações vão acabar nos afastando e nos impedindo até de ouvir a voz de Deus. Não tem como mais empurrarmos com a barriga. Não tem como mais vivermos o evangelho empurrando com a barriga, achando, deixa para depois, eu preciso mudar, depois que eu mudar eu faço. Se nós vivermos pensando dessa maneira, nós corremos um sério risco de nos afastar e ficar longe da presença de Deus. E hoje eu quero falar de mais uma disciplina espiritual, que é associada a essas 3 que nós já vimos, né? Adoração, meditação e oração. Essa disciplina que eu quero conversar com vocês hoje, ela potencializa a sua vida com Deus. Então ela é uma aliada das outras 3 disciplinas, não tem uma mais importante que a outra, mas essa disciplina de hoje, ela é aquela que vai potencializar a sua adoração, ela vai potencializar a sua meditação, ela vai potencializar o seu tempo de oração. Eu estou falando sobre o jejum bíblico, né? Sobre o jejum bíblico. É uma arma poderosa nas nossas vidas. Se nós entendermos e aplicarmos a essência verdadeira do jejum nas nossas vidas, nós iremos potencializar a nossa vida com Deus, tendo mais fome e sede do Senhor. Porque o que nós precisamos é ter fome e sede da palavra de Deus. Nós precisamos ter fome do Senhor. E eu quero falar mais do que o jejum, eu quero falar sobre uma vida de jejum. Não é apenas o jejum, você já conhece, você já ouviu muitas ministrações, muitos estudos. Nós já vimos na célula muitos estudos sobre isso, sobre o que é o jejum, né, como fazer o jejum. Vou dar algumas dicas, algumas coisas hoje, mas a gente já viu muita coisa sobre isso. Mas o que eu quero falar é mais do que
apenas saber sobre o jejum, mas é ter uma vida de jejum, né? Uma vida de jejum, uma cultura de jejuar na sua vida, uma cultura do jejum no seu dia a dia, né? Então, uma vida de jejum é uma vida que tem a prática do jejum no seu dia a dia. Né? E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a importância dessa prática nas nossas vidas. Mas eu quero, até quando nós olhamos para o jejum, a gente vê um aspecto, e eu acho, eu sempre vi sobre isso, a gente olha para a palavra de Deus, vê os exemplos de jejum, o que Deus fala sobre o jejum, mas eu nunca tinha me atentado sobre o jejum por uma questão do futuro, aquilo que pode desencadear do nosso futuro, não apenas no aspecto pessoal, mas no aspecto coletivo. E quando ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre o jejum, né, ele ministrando sobre o jejum e o livro que ele lançou, me chamou muita atenção em ver que o jejum, ele tem a ver com a volta de Jesus. Ele tem a ver com o fim dos tempos. E eu quero, de uma maneira bem resumida, falar sobre isso nessa noite, sobre essa questão do jejum na volta de Jesus. Então, quero ler Joel capítulo 2. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 2. Mas vamos acompanhando, né, para que você pegue o raciocínio aí. Então, capítulo 2, versículo 12, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Versículo 15, toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Então aqui o povo estava passando por um momento de aflição, um momento de angústia, até mesmo longe do Senhor. E o Senhor vem de encontro ao povo e ele fala: olha, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Aqui, né, jejum, lamento e pranto fala de um arrependimento, de uma mudança, né, de vida, de você parar, se lamentar por aquele estilo de vida e se arrepender ao Senhor. E Jesus e Deus está falando: voltem-se, consagrem-se novamente com o jejum, né? E aqui Deus está convocando, né? Toquem a trombeta, decretem um santo jejum. E aí Deus está falando de algumas profecias daquilo que vai acontecer. Se você continuar lendo o capítulo 2 depois de Joel, você vai ver que ele está falando de uma restauração natural, dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Ele está falando de uma restauração. Versículo 22, ele fala que as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Então ele está falando de uma restauração naqueles dias, né, naquele momento. Mas também Deus está falando de uma profecia que tinha a ver com o futuro. E o versículo 28, ele diz: olha, depois disso, depois dessa restauração natural, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte de Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então aqui, você já ouviu sobre este texto, sobre essa profecia.
Nós sempre lembramos ela quando lemos lá em Atos capítulo 2, quando vem Pentecoste, né, o Espírito Santo vem sobre todas as pessoas, e Pedro ali, as pessoas perguntando, o que está acontecendo? Eles estão bêbados, eles estão, né, não estão falando coisa com coisa, e Pedro está dizendo, olha, o que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel diz. E ele fala, né, e Pedro cita novamente, né, e derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então, Pedro estava dizendo o que estava acontecendo, que era de uma certa maneira, um cumprimento parcial da profecia de Joel. Por que parcial? Porque a profecia ela não se cumpriu totalmente. Se nós olharmos para o texto de Joel, a gente vê que a profecia não se cumpriu totalmente nos dias de Pentecostes. O versículo, Pedro, quando ele cita, ele está citando a parte da profecia que nós encontramos no versículo 28 e 29. Mas aquilo que está no versículo 30 e 31, olha o que o texto, né? Vamos lembrar a profecia. Então, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia não se cumpriu nos dias de Pentecostes. E ela não se cumpriu ainda nos dias de hoje. Porque vamos ler Mateus capítulo 24. Mateus 24, 29 e 30. Jesus falando sobre os fins dos tempos. E Jesus está dizendo, imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os seus poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. Então aqui a gente vê que a profecia de Joel tem a ver com o futuro ainda que não aconteceu. Há uma parte da profecia que já aconteceu, um derramar do Espírito Santo que já começou. Há uma parte que ainda não aconteceu, que fala sobre o sol, o dia se transformar em noite e tudo mais. E nós vemos também no capítulo 2, falando sobre as chuvas serôdias, as últimas chuvas, que tem a ver, quando nós olhamos sobre o fim dos tempos, que haverá um tempo de colheita, de muita colheita, antes da volta de Cristo. Mas quando tudo isso acontecerá? Como que tudo isso vai acontecer? Através de um santo jejum, oração e adoração. É o que está no começo, porque nós não dividimos o capítulo 2. Nós aqui estamos desmembrando as profecias. Mas toda aquela profecia, tanto das eiras se encherem de trigo, quanto o derramar do Espírito Santo, quanto o sol, os milagres, né, o sol se escurecer, tudo isso acontece após o quê? Uma convocação de um jejum, de um lamento e de pranto, de se voltar ao Senhor. Queridos, se nós queremos ver um avivamento, se nós queremos ver um manifestar da glória do Senhor, é preciso arrependimento. Jejum fala de arrependimento, de quebrantamento, de se colocar diante do Senhor, de voltar o coração ao Senhor, de se voltar a Ele. Então, o jejum, assim como a oração e a intercessão, ele possui um papel muito importante para as colheitas do fim dos tempos. Nós estamos diante de um grande avivamento que eu creio que já começou a acontecer e ainda vai começar, de uma certa forma, a pipocar, né, assim por todo o Brasil.
algo sobrenatural que está acontecendo. Eu estou em um grupo do Brasil, do Velos, vendo diversas igrejas fazendo sobre o Velos, que vai acontecer agora no Carnaval, uma segunda edição. Igrejas aqui colocando que estão fazendo ações, abordaram numa dessas ações 300 pessoas, dessas 300 pessoas abordadas, 100 pessoas se converteram, entregaram a sua vida a Cristo. Outras, uma pessoa que havia sido abordada em um dia de evangelismo, no dia seguinte ela estava participando de uma reunião e sendo encaminhada para uma célula. Então eu creio que Deus já liberou e já está acontecendo. Mas o jejum, ele é tão importante como a oração e a intercessão para os últimos dias. Então ter uma vida de jejum. Então quando nós olhamos para o jejum, ele não tem uma importância apenas de um aspecto pessoal, para a sua vida, aquilo que você está buscando em Deus. Mas o jejum também tem um aspecto coletivo. O jejum tem um aspecto numa perspectiva comunitária, o jejum coletivo. Porque em Joel capítulo 2, que nós estamos vendo, Deus não falou para Joel, você vai jejuar e essas profecias vão acontecer. Não, olha lá, vamos ler novamente o versículo 15 do capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnem as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Olha que interessante, é uma convocação para todos. É uma convocação para aqueles que estão para se casar, é uma convocação para os anciãos, aqueles que já têm um tempo de jornada, é uma convocação até para as crianças que mamam no colo, é uma convocação para todos. E aí, aqui Joel, a gente vê, né, que todos estavam sendo convocados a jejuar como uma só nação diante de Deus. E olha o que acontece quando a nação jejua. Quando um povo no coletivo está jejuando. Versículo 28, e depois disso, depois de um santo jejum, depois dessa convocação, depois que vocês se voltarem a mim, então eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mahesh Chavda, no livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, ele diz assim: a única condição prévia para esse derramamento do Espírito Santo é que sejamos um povo que tenha a visão e anseie pagar o preço para receber o poder por meio da oração e do jejum. Então a única condição, a única condição prévia para este derramamento do Espírito Santo é que sejamos um povo que tenha visão e anseie pagar o preço para receber o poder por meio da oração e do jejum. Sabe, queridos, não há um derramar do Espírito Santo sem que haja quebrantamento. Não há um derramar do Espírito Santo na minha e na sua vida se não houver arrependimento, se não houver um quebrantamento, se não houver uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Eu creio que Deus está nos chamando para ter uma vida de jejum, para ter uma vida de quebrantamento, para ter uma vida de arrependimento. Sabe, nós não podemos achar que nós não precisamos ler a Bíblia, nós não podemos achar que nós não precisamos de ajuda. Se nós já estamos pensando nisso, nós já estamos caídos. Porque nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem, nós precisamos de ajuda um dos outros, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Agora, como nós nos tornamos sensíveis a isso?
como nós nos tornamos sensíveis para que o orgulho do nosso coração seja quebrado, para que o orgulho das nossas vidas seja quebrado, quando nós jejuamos biblicamente, o verdadeiro jejum. Por que o verdadeiro jejum? Porque nós vamos ver aqui, que se nós não tivermos a motivação correta, o jejum que era para ser bíblico, ele se torna um jejum religioso. Ele se torna um jejum apenas para efeitos, como que eu posso dizer? De dieta. Se ele não tiver a motivação correta, se ele não tiver o foco correto. E aí é o que eu quero falar, qual tem que ser a motivação do nosso jejum. E isso é uma coisa muito importante, porque se a nossa motivação estiver errada, nós estaremos apenas fazendo um ato religioso, que não tem serventia nenhuma nas nossas vidas. Se nós não tivermos a motivação correta, nós vamos estar fazendo apenas um regime, e ainda um regime sofrido, porque não é fácil fazer jejum, não é tão simples, não é tão gostoso fazer jejum. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto, e o seu pai que vê no secreto o recompensará. Então aqui, o que Jesus estava dizendo com este texto? Será que realmente Jesus queria dizer que não era para contar para as outras pessoas que você está jejuando? Será que realmente este era o foco de Jesus nessa conversa? Porque se não fosse para contar que estava jejuando, como nós sabemos que Jesus jejuou por 40 dias? Se ele foi sozinho para o deserto, movido pelo Espírito Santo. Porque provavelmente o próprio Jesus contou aos seus discípulos sobre o jejum. Então aqui, a questão não é o fato de contar ou não contar, porque até mesmo nós somos inspirados por testemunhos de outras pessoas. A questão não é se alguém vai falar ou não que está jejuando. A questão é, qual é que Jesus está confrontando aqui, qual é a intenção do teu coração ao dizer que você está jejuando. Porque muitas vezes, queridos, nós não nos damos, a gente nem percebe, mas a gente acaba usando o jejum para mostrar que a gente é mais crente que o outro. Ah não, eu estou fazendo jejum, porque eu sou mais santo que você. Não, eu estou fazendo jejum, era o que os fariseus faziam. Eles mostravam que eles estavam jejuando, para que o povo soubesse o que era jejum e para eles jejuarem. Mas a vida dos fariseus não compatia com aquilo que eles estavam dizendo. Então não casava uma coisa com a outra. Então Jesus estava confrontando, ele estava dizendo, olha, se for para fazer que nem os fariseus, jejuar para se mostrar, para se aparecer, não jejue. Porque este não é o jejum que eu quero. Esse não é o jejum bíblico, esse não é o jejum que agrada ao Senhor. Se for para fazer isso, então fique quieto, porque o Deus que está em secreto, o seu Pai que está em secreto, está te vendo e está tudo certo. Então Jesus estava falando sobre uma motivação do coração. E aqui a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo o jejum correto, mas a motivação do nosso coração está errada. Talvez até estejamos fazendo o jejum da forma certa, mas a motivação do nosso coração está errada. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou jejuar porque eu quero que Deus libere uma causa lá no meu serviço. Eu vou jejuar porque eu quero que Deus faça isso. E aí a gente já começa, não, eu vou jejuar e a gente vai dando ordem para Deus. Deus, eu quero que o Senhor abre uma porta de emprego, eu estou jejuando, hein Deus? Deus, eu estou jejuando aqui, eu preciso dessa porta.
ó Deus, eu estou jejuando aqui, eu preciso dessa cura. Porque, querido, se a gente não tomar cuidado, a gente acha, se a gente achar que o jejum é para isso, daqui a pouco a gente acha que fazer um jejum aí de 2, 3 dias, Deus vai estar na nossa mão fazendo o que a gente quer. E na verdade nós precisamos entender o verdadeiro motivo do jejum. Há sim algumas consequências secundárias, alguns propósitos secundários no jejum. Mas nós precisamos entender qual é o propósito primário. Nós precisamos entender qual é o principal propósito do jejum. Então, o que nós temos que entender é que o verdadeiro jejum, o seu propósito principal, tem a ver com Deus. Tem a ver em você ter o domínio próprio para acalmar a sua natureza humana, o seu ego, a sua vontade, para ouvir exclusivamente o Senhor, para ouvir a Deus. Então, a motivação do nosso jejum precisa ser ouvir e falar com Deus. Deus precisa ser o alvo principal do nosso jejum. Nós não jejuamos por causa de uma situação financeira. Nós não jejuamos por causa de uma situação de enfermidade. Não, nós jejuamos por causa de Deus. Nós jejuamos porque nós queremos silenciar a nossa alma, silenciar as nossas vontades para ouvir Deus, para ouvir o Senhor. Claro que há alguns propósitos secundários, como eu falei. Há sim alguns benefícios que acabam entrando, mas eles não podem ser o principal. É claro que nós vamos jejuar, nós jejuamos, talvez com o propósito de Deus, né? Tem essa situação, aquela situação, que são desencadeadas, que são rompidas espiritualmente através do jejum, mas elas são uma consequência de nós pararmos para ouvirmos a Deus. Está dando para entender a diferença? O motivo secundário, ele nunca pode ser o mais importante. O mais importante sempre tem que ser Deus. E aí, nesse motivo mais importante, nesse propósito mais importante, o jejuar, que é para ouvir Deus, precisa estar associado com adoração, oração e meditação. Porque se você estiver jejuando somente pelos os propósitos secundários, que é por uma porta de emprego, porque é por uma cura ou por uma situação, você não vai estar jejuando verdadeiramente. Você não vai estar jejuando o jejum bíblico. Então nós temos que ter este cuidado. Olha, vamos ver 2 exemplos que o jejum ele precisa vir acompanhado, ou seja, sendo o principal a adoração. Lucas capítulo 2, versículo 37, a profetisa Ana, ela foi levada pelo Espírito Santo para conhecer Jesus, que havia acabado de nascer. E o texto diz assim: então ela permanecera viúva até a idade de 84 anos, nunca deixava o templo, e adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Em Atos capítulo 13, falando sobre a igreja, enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam. Então depois vem que o Espírito Santo fala para separar Paulo e Barnabé. Mas, queridos, o que eu quero trazer aqui é que o jejum bíblico, ele não é por causa das coisas secundárias. O jejum bíblico é para adorar a Deus. O jejum bíblico é para adorar ao Senhor. Então, a motivação, então o propósito principal do jejum é adoração, oração e meditação. Por isso eu deixei ele por último, porque ao você ouvir sobre o jejum, você já tem toda a base de adoração, meditação e oração, que o jejum se torna um aliado dessas outras 3 disciplinas, e ele potencializa. Por que é importante?
quero reforçar mais uma vez. Por que é importante entendermos isso? É porque se o jejum não estiver associado à adoração, à oração e à meditação, ele vai se tornar um mero esforço religioso. Ele vai se tornar apenas uma dieta. Se você jejua e não ora, você está apenas fazendo uma dieta, que tem um bom benefício para o seu corpo, sim, mas tem um benefício apenas para o natural e não no espiritual. E a motivação do nosso jejum precisa ser espiritual. O que vem em consequência do jejum é um bônus, é um plus que Deus nos dá, mas a essência precisa ser Deus. Buscar a Deus é a essência. Deus, ele é o ponto de partida, ele é o meio e ele é o alvo final do nosso jejum. Então, o que precisamos, né? Nós precisamos entender isso. Então, o que nós precisamos entender é que todos os benefícios do jejum, eles são propósitos secundários, porque sempre o propósito principal do jejum é buscar e ver a face de Deus. Nós temos que buscar e ver a face de Deus. Por isso o jejum, ao você estabelecer a forma, o dia que você vai fazer, você precisa separar um tempo, para que você possa ler a palavra de Deus, para que você possa adorar a Deus, para que você possa orar, né, para que você possa ter esse tempo, né, na presença de Deus. Agora, quais são os tipos de jejum e os seus benefícios? Quero ir para algo mais prático agora. Então, nós temos 3 tipos de jejum. Na verdade, temos até 4 tipos de jejum. Existe o jejum total, que é a abstinência de alimento e água. É quando você fica sem comer e sem beber. E aqui, né, você precisa conhecer um pouco, todo jejum, né, a gente precisa conhecer um pouco sobre o nosso corpo, e a gente precisa conhecer, a gente não pode fazer loucura com o jejum, tá, gente? Se você tem alguma predisposição, alguma doença, você precisa conversar com o médico, precisa ouvir o seu médico, precisa estudar, né, ver, se avaliar, mas, salvo algumas exceções, todos nós podemos fazer jejum que nós não vamos ter problema nenhum de saúde, muito pelo contrário. Ele vai causar até cura para algumas enfermidades. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então tem o jejum total, que é a abstinência de alimentos e de água. Este jejum total, ele não pode ser mais do que 3 dias, porque o nosso corpo humano, ele só consegue ficar no máximo 3 dias sem líquidos, sem ingerir líquidos. Após de 3 dias sem ingerir líquidos, o nosso corpo começa a entrar em colapso, começa a ter problemas. Então, este jejum total não pode passar de 3 dias. Tem o jejum normal, que é apenas a abstinência de alimentos. Você ingere água sem problema nenhum. E neste jejum normal, você pode ficar até 40 dias sem consumir alimentos, que é o que o seu corpo consegue, né? Ele consegue absorver isso. E tem o jejum parcial, que é a abstinência de determinados tipos de alimentos, né? Você tira alguns alimentos. E tem um outro, que poderemos dizer que seria o jejum sobrenatural, que é aquele jejum que somente Deus pode te ajudar, te dar graça para fazer, que é talvez 40 dias sem água e sem comida, o jejum total por 40 dias. Este jejum é o jejum sobrenatural. Nós encontramos, por exemplo, Moisés fazendo esse, e Elias fazendo esse jejum de 40 dias sem água e sem comida. Mas é interessante que nem Jesus fez este jejum. Jesus fez, e o que nos leva, o que a Bíblia deixa claro, é que Jesus fez 40 dias, e no final dos 40 dias diz que ele teve fome. Ou seja, que muito provável que ele ingeria líquidos, ele ingeria água, ele bebia água.
Então, aqui são os tipos de jejum que nós encontramos. E agora, e qual a duração do jejum? Nós encontramos na Bíblia jejum de 1 dia, jejum de 3 dias, jejum de 7 dias, jejum de 14 dias, jejum de 21 dias e jejum de 40 dias. Aqui, o tempo é o que Deus, para alguns é o que Deus determinava, para outros é aquilo que eles estabeleciam. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Esther, Esther ela pede para que ela convoque o povo para 3 dias de jejum total. Então ela estabeleceu aquele período de jejum. Para outros foi Deus que estabeleceu. Enfim, o que nós precisamos entender é que a quantidade de dias, o tempo certo, não há um tempo certo de jejum. Este tempo é você que vai determinar no seu coração. Mas é importante que haja em seu coração uma intenção, um alvo de jejuar, um alvo de quantos dias você vai jejuar, dessa duração de jejum. Eu sempre tenho me desafiado a crescer nos dias de jejum. Quando eu falo crescer nos dias de jejum, é fazer mais de 24 horas, né, no mesmo período. Não, e desde já de algum tempo, eu venho me conhecendo o meu corpo, eu venho aprendendo, procurando entender como fazer. Então comecei o ano passado, eu fazia 24 horas normal, sem problema nenhum, fazia 24 horas e fiz várias vezes de 24 horas, depois fiz algumas vezes de 48 horas, mas eu me lembro que no começo do ano a gente estava estudando com o pessoal aqui na igreja e a gente teve uma aula sobre jejum. E eu desafiei a todos eles, mas nenhum quis me seguir. Eu falei, olha, até o final do ano, eu vou fazer um jejum de 3 dias. E no final do ano passado, quando nós fizemos, nós convocamos a igreja para fazer, se eu não me engano, uma semana de jejum. E eu e a Letícia já estavam fazendo 30 dias de jejum de 24 horas, né, de 16 a 24 horas. E todos os dias, então, a gente quebrava às 2, às 4 da tarde, às 5 da tarde. E no final desses 30 dias, eu fiz 72 horas de jejum. E eu vou falar daqui a pouco, vou falar um pouco mais, porque é lógico, você não vai sair daqui fazendo 72 horas de jejum e achar que vai dar certo. Não, você precisa se preparar para isso, você precisa entender. Essa primeira vez que eu fiz, quando eu quebrei o jejum, eu passei mal. Aí eu fui buscar o porquê e agora entendi, aprendi o que deve ser feito, né, e entendi o como, então, terminar o jejum, né, como quebrar um jejum de mais tempo. Mas, agora, quais são os benefícios do jejum que eu quero trazer para vocês, para te animar e te despertar a ter uma vida de jejum? O primeiro benefício é que nós temos uma sensibilidade aguçada para o Espírito Santo. Nós ficamos, quando você está em jejum, você está orando e meditando, você fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Quando você está ali se colocando neste lugar, porque ali no seu espírito você está fechando todas as outras vozes, você está se segurando ali, né, no seu domínio próprio, para que você possa se concentrar e ouvir apenas uma voz, que é a voz do Espírito Santo. Então o jejum, ele nos deixa muito mais sensíveis para ouvir o Senhor. Um outro benefício, ele revela quem você é. Ele revela exatamente quem você é. Porque quando você está ali no extremo, que você está com fome, que você tem aquele ataque de nervo, que você tem aquela impaciência, não é porque você está com fome, é porque aquele lá é você. Você é aquela pessoa impaciente, você é aquela pessoa brava, você é aquela pessoa amargurada, que só é mascarada quando a saciedade da comida te traz prazer.
Então, quando você come, quando você está se alimentando, quando você está tendo prazer naquilo que você alimenta, você só está se mascarando quem realmente você é. E quando você tira isso, que o seu corpo começa ali a tremer, porque ele quer comer, ele quer comida, e ali ele revela quem realmente você é. E ali é a melhor chance para você se colocar diante de Deus, se quebrantar e falar: Senhor, eu estou sendo impaciente, eu preciso da tua paciência, eu preciso da tua paz, eu preciso do teu amor, eu preciso dos frutos do Espírito Santo crescendo na minha vida, crescendo no meu coração. Então, quando nós jejuamos, o jejum revela quem realmente nós somos. E um outro benefício do jejum: o jejum ele purifica o nosso corpo natural. Há um processo de desintoxicação do nosso corpo natural. Então, quando você jejua, principalmente quando você faz mais de 16 horas, o seu corpo ele começa a eliminar, a desintoxicar. Então, se você jejua menos que 16 horas, você só vai queimar aquele alimento, aquele último alimento que você ingeriu. Mas quando você passa das 16 horas, eu não vou detalhar tanto aqui, porque eu não vou saber de cabeça. Depois você pode ler o livro A Cultura do Jejum, ou o Jejum, eu não lembro o nome do livro, o Jejum Bíblico, A Cultura do Jejum, né, do Luciano Subirá, e outras referências que você pode ter. Mas quando passa de 16 horas, o nosso corpo começa a ter a cetose. A cetose é o nosso corpo se alimentando da gordura, da reserva de gordura que a gente tem, né? Então eu tenho um pouquinho mais, né? Uma reserva de gordura, uma reserva aqui de substância. E aí quando passa das 16 horas, o jejum passa de 16 horas, ele começa a buscar no nosso próprio corpo uma fonte de energia, porque não está sendo mais ingerido. Então ele está buscando dentro do nosso corpo uma fonte de energia. E para que haja essa busca, o nosso sangue, o nosso coração começa a bater um pouquinho mais rápido, e o sangue começa a circular mais rápido. E aí o seu corpo fica em estado de alerta. E quando o seu corpo fica em estado de alerta, a sua atenção fica aguçada, você fica muito mais atento, você fica muito mais ali, como que eu posso dizer? Você está ali num processo de atenção. Então você consegue perceber tudo, você consegue raciocinar melhor. E conforme vai aumentando este tempo, o seu corpo vai eliminando, vai se desintoxicando. E aí é por isso que acontece a dor de cabeça. Porque aí ali você está há tantos anos comendo aquele alimento que está te intoxicando, que está inflamando o seu corpo, que quando você faz o jejum, que você fica mais tempo, então vem a dor de cabeça, porque ela está dizendo: olha, está faltando isso daqui, você está com o corpo inflamado, você está com o corpo intoxicado, está faltando isso daqui, e aí você entra naquele processo de entender. Se você não entende essa parte, você vai falar: o jejum não é bom, deixa eu quebrar esse jejum, porque eu estou passando mal. E na verdade você precisa se preparar, porque são coisas que você pode fazer para diminuir isso, porque o corpo vai passar por esse estresse, a não ser que você realmente seja 100% saudável aqui. Você só come aquilo que Deus criou, né? Só o arroz, o feijão, a batatinha, o tomate, o alface, né? Você fica só nessas coisas. Você não come carne, você não come bolacha, você não come biscoito, você não come salgadinho, você não toma refrigerante, né? Essas coisas ninguém toma, né? Então não tem problema, né? Mas caso você, né, consuma esses produtos processados e ultraprocessados, a sua dor de cabeça vai ser muito maior nessa abstinência de alimentos. E aí é por isso que você precisa se preparar. Agora, um jejum de 24 horas não chega a te afetar tanto assim.
né? Talvez você pode ter um incômodo ou outro, mas não chega a ser nada gritante. Você consegue passar a chegar às 24 horas. Mas quando você passa, você se propõe a fazer um tempo a mais do que 24 horas, então, se o seu corpo estiver muito intoxicado, você vai ter essas reações naturais, mas também não é nada absurdo. Então, quando você passa por este processo de desintoxicação, você fica mais alerta, você tem mais concentração naquilo que você está fazendo, você emagrece, enfim, tantas coisas acontecem. Então, o que eu quero trazer aqui nessa parte prática para vocês é que, primeiro, nós precisamos quebrar alguns paradigmas em relação ao jejum. Nós precisamos quebrar alguns preconceitos que se tem em relação ao jejum. A primeira coisa que a gente precisa quebrar da nossa mente é que o jejum não é uma penitência. É interessante que às vezes a gente não cita, né, essa palavra, mas uma vez eu estava, no final do ano que eu estava fazendo esse jejum, e a pessoa com quem eu trabalho, e eu falei, não, ele perguntou, e aí, vai parar para comer e tal? Eu falei, não, eu estou de jejum, vamos embora e tal, está tudo certo. E aí depois ele virou, não, eu acho bonito fazer essas penitências que não sei o que e tal. Eu falei, penitência, né, meu? Não é penitência, eu não estou aqui, né, eu estou fazendo porque eu quero, né, eu não estou sendo obrigado. Porque muitas vezes a gente tem esse conceito, porque o jejum ele traz dor, porque o jejum ele traz um incômodo, a gente acha que é uma penitência. Mas se você for estudar o que realmente o jejum faz para o nosso corpo, você vai ver que o jejum não é uma penitência, e sim é a saúde, é o remédio para muita coisa. Porque eu não vou colocar aqui uma porcentagem, mas muitos problemas de saúde que nós temos é por causa da nossa alimentação. E quando nós temos uma vida de jejum, nós podemos até não ter esses problemas de saúde. Eu sigo a pastora Valnice Milhones, ela fala que por ela ter um estilo de vida de jejum, ela não tem dor no corpo. Ela faz 10 anos que ela não tem um resfriado, não tem uma gripe, 10 anos de uma vida de jejum. A vida de jejum é de fazer vários jejuns prolongados. Ela não tem um resfriado, não tem uma gripe, não tem dor no corpo. E é interessante porque, e aí eu comecei a estudar, fala que o jejum prolongado ele traz cura para diabetes, ele traz cura para reumatismo, ele traz cura para diversas enfermidades, porque são enfermidades que vêm para nós através da nossa alimentação. A gente está achando que é o capeta mandando enfermidade para você, e não é você mesmo que está adquirindo ela ao consumir aquele alimento. E aí depois, Deus me cura, e Deus vai falar, mas você não para de comer? Eu fico comendo coisas que não prestam. Então a gente tem que também entender um pouco mais, né? Então, essa é a primeira coisa, jejum não é penitência. Você não está pagando pecado por causa, vou ficar sem comer porque eu tenho que pagar pelos meus pecados. Não, Jesus já pagou pelos seus pecados. Jesus já morreu na cruz pelos seus pecados. O jejum é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, de ouvirmos a Deus, de nós não nos distrairmos com aquilo que nos dá prazer, mas para a gente ouvir ao Senhor. A segunda coisa que a gente tem que quebrar, o preconceito, o paradigma. Eu não posso jejuar porque eu passo mal. Gente, você não passa mal porque jejua, você passa mal porque come. É o que eu estava falando aqui. Você não passa mal porque está de jejum, você passa mal porque come. Por que te dá fome quando você está de jejum? Porque o seu estômago já é um reloginho, ele está acostumado que ali de 3 em 3, ou de 4 em 4, ou de 5 em 5 horas, você está absorvendo algum alimento. E aí ele fica mimado, né? Se passa aquelas horas, não vem o alimento, ele começa a reclamar. Então você não passa mal porque você não come, você passa mal porque você come. Então, o jejum ele é domínio
próprio. Se a gente colocar na cabeça, mas se eu jejuar eu passo mal, vai passar. Você já está decretando que vai passar mal antes de passar? Você vai passar mal. Então a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Então você passa mal, não é por causa do jejum. Você passa mal por causa da intoxicação do seu corpo, por causa da inflamação no seu corpo. Você sabia que a carne vermelha é o que mais inflama o seu corpo? E quando você se abstém dela, é a que mais te dá dor de cabeça, por causa da inflamação. Então você precisa buscar, para jejuar, você precisa um jejum prolongado. Se você vai fazer de um dia só, está tudo certo, você não vai ter tantos problemas. Mas se você for fazer um jejum prolongado, você vai precisar ajustar a sua alimentação. Né? Tomar alguns chás, alguns sucos, algumas hortaliças que são desintoxicantes, que são anti-inflamatórias, né? Que vão te ajudar no processo da liberação das toxinas do seu corpo. Então, é claro que, mas pastor, eu tenho alguns problemas de saúde. Procure um médico, procure saber, né, conhecer, saber se tem algum problema ou não. Vai estudar, vai pesquisar, saber se aquilo que você tem, realmente você pode jejuar ou não. Mas também temos que entender que o jejum é uma atitude de fé. É uma fé que nós temos em Deus, que nos leva a ter uma vida de jejum. Então, jejum prolongado, você precisa, né, conhecer o seu corpo. Você precisa conhecer aquilo que, você precisa acertar a sua alimentação. Você precisa preparar para o antes, o durante e o após. Eu já sabia do antes e eu já sabia o durante. Agora eu aprendi o após, com dores, né, com dificuldade. Agora eu aprendi o pós, o jejum como que tem que ser. O jejum prolongado, o pós, o que tem que ser feito. Para não passar mal, para não ter problema. Mas todos nós podemos jejuar. Sabe, queridos, eu estou colocando aqui para dizer para você que é possível sim ter uma vida de jejum. Sabe, às vezes a gente para e pensa, mas ficar um dia sem comer, ir trabalhar sem comer, porque eu vou passar mal, porque isso ou aquilo. Mas se nós entendermos do verdadeiro propósito do jejum, o que ele faz nas nossas vidas, que ele nos leva para perto de Deus, é nós deixando de ter algo prazeroso para nós, para dizer, Senhor, o Senhor é mais importante do que a comida que eu me alimento. O Senhor é mais importante do que esses alimentos que me sustentam. O Senhor me sustenta mais do que esses alimentos. Sabe, queridos, nós precisamos entender a importância de estar, né, jejuando. Então, o ano passado eu cheguei aos 72 horas de jejum. Primeiro, eu comecei fazendo, eu fazia de 16 a 20 horas. Fiz vários jejuns de 16 a 20 horas. Todas as campanhas de jejum que a gente fazia, 21 dias, né, 40 dias de jejum, eu fazia entre 16 a 20 horas. Depois eu fui me forçando a fazer mais, a chegar às 24 horas. Então fiz várias vezes de 24 horas, de você chegar, né, no final do ano eu desafiei alguns a fazer 24 horas. E quando você faz a primeira vez é difícil, porque você tem que trabalhar aqui, você tem que trabalhar a sua mente. Você tem que trabalhar o seu psicológico para entender o que você está fazendo. E aí depois de 24 horas, eu fui para as 48 horas. E eu fiz as 48 horas, não tive problema nenhum, não tive dor de cabeça, foi tranquilo, porque eu já estava me habituando àquilo. E a minha meta, até o final do ano passado, era de 72 horas. E no último mês, a gente estava fazendo jejum, eu falei, Deus, eu vou encarar. E eu fiz 3 dias, 72 horas. A minha última refeição foi no domingo após o culto. E depois só fui me alimentar novamente na quarta-feira à noite. E foi uma experiência, porque eu fiquei trabalhando normal, tive a minha rotina de trabalho normal, a minha rotina das coisas normais. No primeiro dia foi tudo tranquilo, no segundo dia tranquilo.
No terceiro dia, uma leve dor de cabeça. Mas tomava ali um remedinho para dor de cabeça, dava uma relaxada, passava, né? Ali no terceiro dia ia administrando essa leve dor de cabeça, né? Até encerrar. Mas a hora que eu coloquei que eu ia acabar, aí foi desesperador a última hora, né? Você está ali e por isso que eu falo, muita coisa é na sua mente, você tem que trabalhar. Porque a hora que chegou ali, faltava 1 hora para me quebrar o jejum, eu estava desesperado. Eu falei, meu Deus, estou com fome, estou com fome. E na verdade não estava. Se eu tivesse me organizado, ficaria mais dias tranquilo, né? Mas enfim, é possível. E aí eu falei para Deus, eu falei, Deus, 3 dias consegui. Agora minha próxima meta são 5 dias, depois 7, até chegar aos 21. E aí eu falei, se o Senhor falar, e eu espero que não, a gente vai para os 40, mas aí a gente deixa mais para frente, né? Mas, porque queridos, ao fazer o planejamento deste ano, eu não tive como não colocar metas de jejum, porque o maior benefício do jejum, ele gera fome e sede pela presença de Deus. Ele gera fome e sede pela presença de Deus. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que no momento do jejum não é bom. E nem sempre acontece alguma coisa. Mas o pós-jejum é algo inexplicável. O que acontece pós o jejum é algo que não tem como explicar, porque é algo sobrenatural que Deus faz. Neste livro do pastor Luciano Subirá, do jejum bíblico, ele diz assim, bom não é jejuar, porque realmente jejuar é embaçado, você ficar sem comer. Você vê todo mundo comendo e você não comer. Você vê todo mundo ali tomando aquela coquinha gelada, comendo, né, aquela refeição que te dá água na boca, e você ficar ali sem comer. Não é bom jejuar, né? Então, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Porque os benefícios do jejum nem sempre aparecem durante o jejum, mas eles vão aparecer com maior intensidade pós o jejum. Ele vai te dar muito mais fome e sede de Deus após aqueles dias de jejum. Então, jejuar não é gostoso, não é prazeroso, mas o que nós alcançamos no Senhor não tem explicação. Se nós jejuarmos com o objetivo correto, da maneira correta, com o propósito correto, não tem explicação. Nós absorvemos algo em Deus, nós crescemos em Deus. E é algo que não tem como explicar. Muitas coisas que nós vamos viver como igreja este ano. Muitas coisas que nós vamos ter este ano, dentro daquilo que Deus está colocando nos nossos corações. Algumas ações, algumas atividades que nós vamos ter, aquilo que nós vamos viver este ano. Tudo isso surgiu após estes períodos de jejum e de oração, que eu e a pastora Letícia fizemos o ano passado, para estarmos sensíveis à voz do Senhor, para podermos ouvir aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer. E nós já fizemos uma reunião de alinhamento com todos os ministérios, porque nós entendemos aonde Deus quer nos levar. Nós entendemos aonde nós queremos chegar em Deus. E nós sabemos que é somente através do jejum, da oração, da adoração e da meditação que nós vamos chegar neste lugar. Que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu creio que nós vamos viver o sobrenatural. Eu creio que nós vamos ver aqui o fogo da presença de Deus sendo derramado neste lugar. Nós vamos ver a presença do Senhor vindo sobre este lugar. Nós vamos ver coisas inacreditáveis acontecendo. Mas a partir do momento em que todos nós entendemos que somos sacerdotes e que a nossa vida sacerdotal nos leva a adorar a Deus, nos leva a meditar na palavra do Senhor, nos leva a orar e nos leva a jejuar. Aqui em Joel, o povo experimentou
de algo natural e de algo espiritual que Deus ia fazer, por causa de uma santa convocação, por causa de um jejum que foi convocado para aquele povo, para aquela nação. Sabe, queridos, eu creio que Deus está nos chamando coletivamente, não para jejuar, mas para ter uma vida de jejum. Não apenas para fazer 21 dias de jejum e oração, mas para termos uma vida de jejum, aonde se passa os 21 dias e você adquire um hábito de 1 ou 2 vezes na semana, de orar e jejuar, de buscar ao Senhor. E aqui, de você ter este estilo de vida sacerdotal. O jejum, ele é a preparação para a volta do noivo. Quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a nossa carne e desejando que o noivo venha. E desejamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque tem a ver com a volta de Cristo. O jejum nos preparar para o tempo dos fins. O jejum nos capacitar para o tempo dos fins, para a colheita dos últimos dias. É preciso ter cuidado com a motivação do nosso jejum. A motivação do nosso coração. Jesus, ele condena a motivação e não a prática. Lembra do capítulo 6 de Mateus? Jesus diz o quê? Quando jejuar, ao jejuar. Então Jesus não está condenando a prática do jejum. Jesus, muito pelo contrário, ele está dizendo que ele está apoiando o jejum e ele espera que os seus filhos, ele espera que aqueles que ele comprou com um alto preço, o sangue derramado naquela cruz, ele espera que os seus filhos, aqueles que foram comprados para ser reis e sacerdotes, tenham uma vida de jejum. Então Jesus não está condenando a prática, ele está condenando a motivação. Ele está dizendo, se a sua motivação é para ter as coisas, se a sua motivação é para se mostrar para alguém, não jejue, ou jejue e fica quieto na sua. Mas o que ele fala, se a sua motivação é buscar ao Senhor, jejue, é isso que eu espero de vocês. Jesus está dizendo, olha, é isso que eu espero, que quando jejuarem. Então Jesus, os discípulos de João Batista e dos fariseus chegam para Jesus e falam, Jesus, os seus discípulos não estão jejuando, por quê? E Jesus fala, enquanto ele está com o noivo, ele não precisa jejuar, mas haverá o dia que eu não vou estar mais com eles, então eles jejuarão. E depois a gente vê Pedro jejuando, a gente vê Paulo jejuando, e a gente vê todos os apóstolos e os discípulos tendo uma vida de jejum. Se nós olharmos para a história dos avivamentos, olharmos John Wesley, olharmos Martim Lutero e tantos outros, você vai ver que todos eles eram perguntados, olha, o que é preciso para ter um avivamento? Eles falam apenas oração, jejum e quebrantamento. A chave do avivamento é oração, jejum e quebrantamento. Buscar ao Senhor, se voltar ao Senhor.